Sabe aquela que é talvez a mais antiga história de assassinato que a gente conhece? A de Caim e Abel. Por que será que ela continua tão relevante? É que esse confronto entre irmãos é muito mais do que só um crime antigo. Na verdade, ele funciona como um espelho, refletindo as raízes da inveja, da raiva, da justiça e acaba revelando verdades sobre nós mesmos que ecoam até hoje. Essa frase, uau, ela é tão dramática que joga a gente direto no centro da tragédia. E não é só uma acusação, percebe? É como se a própria Terra estivesse gritando, testemunhando um crime tão fundamental que a natureza inteira se manifesta. Isso já estabelece o peso gigantesco do que tinha acabado de acontecer. Tá, mas para a gente entender como a coisa chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho. A história nos apresenta dois irmãos, Caim, que era agricultor, e Abel, o pastor. E o palco de todo esse conflito é um ato de adoração, uma oferta a Deus. Um momento que deveria ser de conexão, mas que acaba virando o estopim de uma catástrofe. E aqui está o pulo do gato. A história não está julgando profissões, de jeito nenhum. Ela está olhando para as intenções. Não era uma disputa sobre qual estilo de vida era melhor. O verdadeiro drama estava se desenrolando era dentro do coração de cada um. Para a gente entender essa diferença, que é bem sutil, vamos usar uma analogia mais moderna. Imagina uma audição para um papel importante no cinema. Pensa só, dois atores disputando o mesmo papel. Um deles se entrega, ele busca a alma do personagem. A performance dele é humilde, cheia de vida, sabe? O outro ator é tecnicamente perfeito, mas é burocrático, faz só o mínimo, cumpre tabela. O diretor, claro, escolhe o primeiro. E o segundo, em vez de pensar onde foi que eu errei, ele se enche de raiva pelo sucesso do colega. Essa analogia ilustra perfeitamente a situação entre Abel e Caim. Beleza, essa analogia dos atores já nos dá uma boa pista. Mas agora vamos mergulhar fundo no X da questão. O que exatamente fez com que uma oferta fosse aceita e a outra não? O segredo, como quase sempre, está nos detalhes do texto. Olha só, o texto diz que Abel trouxe as primícias, o melhor do rebanho dele. Isso indica prioridade, um coração que oferece o que tem de mais valioso. Já Caim, por outro lado, trouxe do fruto da terra, uma expressão que soa meio genérica, né? Um ato cumprido por dever, sem aquele mesmo cuidado. A diferença não estava no que foi oferecido, mas em como e por quê. E análises teológicas que vieram muito tempo depois confirmam exatamente isso. A carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, aponta qual foi o ingrediente invisível que fez toda a diferença: a fé. Foi a fé que qualificou a oferta de Abel como sendo superior. Mas calma aí. O que exatamente é fé nesse contexto? Não é só acreditar que algo existe. É mais uma postura de confiança, de submissão. Abel agiu reconhecendo que dependia de Deus, enquanto a oferta de Caim parecia vir de um lugar de autossuficiência, quase como se ele dissesse: olha, está aqui a minha parte, fruto do meu próprio esforço. A reação de Caim à rejeição é aqui que a história vira de chave. A raiva e a inveja que ele sente apresentam um desafio universal, um desafio que, no fundo, todos nós enfrentamos. Como controlar nossas emoções mais sombrias? A pergunta que é feita a Caim não é uma acusação, isso é muito interessante. É um convite para ele olhar para dentro. É uma chance para ele parar, entender a origem daquela fúria toda e, quem sabe, mudar de rumo antes que fosse tarde demais. E então vem o aviso, com uma imagem que é incrivelmente poderosa. O pecado é personificado, ele vira uma fera predadora agachada ali na porta, pronta para atacar. Essa metáfora transforma a tentação, que é um conceito abstrato, em um perigo real e imediato. E a responsabilidade é colocada toda em Caim. Domine a fera ou você vai ser devorado por ela. O caminho para evitar o desastre estava bem claro. Primeiro, reconhecer o sentimento. Segundo, entender o perigo que ele representava. E terceiro, tomar a decisão ativa de dominá-lo. Caim recebeu um aviso claro e uma escolha, mas, tragicamente, ele escolheu ignorar os dois. E assim, a gente passa para as consequências devastadoras da escolha de Caim, o primeiro assassinato, o confronto com a verdade e, por fim, o julgamento que veio em seguida. A famosa resposta de Caim é gelada. Ela revela o quão rápido o pecado endureceu o coração dele. Não tem remorso nenhum, só negação, desafio e uma recusa total de qualquer responsabilidade. O pecado não só leva à morte, ele nos afasta da nossa própria humanidade. A punição foi severa e muito simbólica.
Ser amaldiçoado da terra por um agricultor significava que seu trabalho não daria mais frutos. E ser um errante fugitivo significava uma vida de solidão, sem raízes. Era uma alienação completa do propósito dele, da comunidade e de Deus. Mas, bem no meio desse julgamento tão duro, a história dá uma virada que ninguém espera. No meio de toda essa escuridão, surge um único e surpreendente ato de misericórdia. Apesar de tudo, a vida de Caim é preservada. Deus coloca uma marca nele, não para castigar, mas como um sinal de proteção para que ninguém o matasse por vingança. Isso mostra uma interação muito complexa entre justiça e misericórdia. O crime é punido sim, mas o criminoso é poupado da aniquilação total. E isso nos leva à mensagem final da história. Duas vozes acabam emergindo dessa tragédia, e cada uma delas tem um clamor que atravessa o tempo, oferecendo uma palavra final de justiça e outra de perdão. O contraste aqui é tudo. O sangue de Abel, derramado no chão, clama da terra por uma coisa: justiça, vingança. Milênios depois, a teologia cristã propõe uma nova voz. O sangue de Cristo, como diz a carta aos Hebreus, fala melhor. Em vez de exigir um juízo, essa voz oferece perdão, apresentando um caminho de paz para quebrar o ciclo de violência. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, que a intenção por trás das nossas ações é o que realmente importa. Segundo, que a raiva sem controle é uma fera perigosa que precisa ser dominada. Terceiro, que nossas escolhas geram consequências profundas e podem nos levar ao isolamento. E quarto, que mesmo no julgamento mais duro, pode existir espaço para misericórdia. No final das contas, a história de Caim e Abel atravessa o tempo porque ela reflete uma escolha fundamental que todos nós enfrentamos, até hoje. O caminho da autossuficiência orgulhosa, que inevitavelmente leva à comparação e à inveja, ou o caminho da fé humilde, que busca conexão em vez de competição. A fera ainda está à porta, e a escolha, assim como foi para Caim, continua sendo nossa.